dar início ao nosso estudo desta noite, pediria que todos desligassem os seus microfones. Vamos fazer aquela nossa oração costumeira, a meditação, oração, né? Conversar um pouquinho com Jesus, pedir a Ele que nos abençoe, que nos ilumine, nos entregar na mão dele por alguns minutinhos, conversar um pouquinho, orar e meditar com Jesus, para que Ele possa nos fortalecer e nos amparar em todas as nossas dificuldades. Vamos lá, vamos cerrar os nossos olhos, fixar a imagem de Jesus em nossas mentes, conversar um pouquinho e meditar. Muito bom, né? Nossa gratidão também a toda a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que nos ampara, nos assiste, nos traz o conforto para nossas necessidades, dificuldades, nossas enfermidades, que nos socorre a todo momento. Nossa gratidão e nosso carinho a essa equipe maravilhosa. Muito bom. Nosso título hoje tem um título assim que acontece muito nos dias de hoje, né? Infelizmente, que é a vaidade. Então, essa vaidade que às vezes ela passa despercebido por todos nós, né? Então ela começa nos dizendo assim a nossa lição. A vaidade, fundamentada no sentimento de grandeza, na falsa superioridade, é uma imperfeição moral que resulta do orgulho e do egoísmo. É uma forma de valorização excessiva do ego. E tanto maior, quanto mais intenso for o orgulho. Não é raro o ser humano deixar-se levar por esse sentimento em inúmeras situações da vida. Em muitas vezes, em muitas situações, pode manifestá-la, dispor de dinheiro, riqueza, ser portador de beleza física, ocupar cargos importantes ou posição que denote poder, ter curso superior ou títulos, ser proprietário de casa bonita ou mansão, possuir carro de luxo ou importado, ser dotado de inteligência ou cultura, falar outras línguas, fazer viagens internacionais, exercer profissão importante, demonstrar competência profissional, ser eficiente no desempenho de atividades espirituais. As pessoas que a têm não conseguem ocultá-la e frequentemente exteriorizam-na, realçando ou alardeando os próprios dotes e os seus efeitos e os seus feitos. Gostam de ser louvadas, costumam demonstrar insatisfação quando não são evidenciadas, quando as qualidades de outrem são destacadas, procuram logo uma maneira de ressaltar as suas. O elogio é um recurso muito usado para alimentá-la.
sobretudo pelos que pretendem tirar vantagens dos homens vaidosos. Por outro lado, é importante enfatizar que aqueles que costumam valer-se desse subterfúgio raramente são sinceros. De modo geral, o homem aprecia o elogio. Este, no entanto, para a maioria que não consegue recebê-lo como estímulo, é prejudicial. Segundo Emmanuel, ele funciona como um verdadeiro veneno que se opõe à melhoria espiritual do ser humano. Os ensinamentos cristãos têm por objetivo desenvolver no homem a consciência de que precisa envidar todo esforço para combater o orgulho e a vaidade e conquistar a humildade. O apóstolo Paulo reforça este ensinamento ao recomendar-lhe que não mande como os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Alguns recursos ajudam no esforço para combater a vaidade. Pensar que não é melhor, nem superior ao semelhante. Reconhecer que os dotes são empréstimos ou oportunidades concedidas pela bondade divina. Não alardear os talentos, nem os próprios feitos. Não favorecer situações que provoquem elogios. Fazer o possível para não ficar inflado quando elogiado. Receber os elogios como incentivos. Procurar viver com discrição e simplicidade. Fecharemos esse assunto com as elucidativas considerações de Emmanuel. Abre aspas. Se admiras algum companheiro que se categoriza a teus olhos como trabalhador fiel do bem, não o perturbes com palavras das quais o mundo tem abusado muitas vezes, construindo frases superficiais no perigoso festim da lisonja. Ajuda-o com boa vontade e entendimento na execução do ministério que lhe compete, sem te esqueceres de que, acima de todas as bem-aventuranças, brilham os divinos dons daqueles que ouvem a palavra do Senhor, colocando-a em prática. Se essas recomendações são importantes para todos, no caso dos médiuns e outros trabalhadores da seara do bem, são fundamentais para que os tarefeiros não se desviem dos objetivos elevados a que se propuseram. Muito bem explicadinho, né? O que é uma vaidade? No início, já está bem claro para nós que a vaidade, ela está fundamentada sobre o sentimento de grandeza, de querer ser superior, de querer ser o centro das atenções, se colocar como superior no meio em que vive. E isso não passa de uma imperfeição moral. É um irmão que é imperfeito moralmente, né? Porque isso tudo, esse sentimento da vaidade, ele resulta no orgulho e no egoísmo. Né? É orgulhoso por ter uma posição social, por ter uma posição perante os outros de conhecimento, né? De saber que ele está com poder financeiro melhor, não é verdade? Então, isto é uma questão que vai gerando um orgulho. E muitas vezes ele, passa a agir dessa forma,
para satisfazer o seu ego. Ele acha que ele está sendo feliz e se satisfazendo, alimentando esse sentimento que tanto mal lhe traz, né? Que é o orgulho e o egoísmo, porque ele passa a ser egoísta também, porque ele quer o centro das atenções, ele quer estar em evidência, né? Ele quer estar se sobressaindo em tudo, né? Uma série de exemplos que nos dá na nossa lição, né? Beleza física, cargo importante na empresa, posição que denota poder, né? Ele está numa situação onde ele é o bambambam, ele é o manda-chuva, né? Carro de luxo ou um carro importado, falar várias línguas, né? Viagens internacionais e por aí afora. O vaidoso, ele domina isso tudo, né? Porque ele tem condição financeira, posição social, né? Influência no meio que vive. Ele passa a ser uma pessoa que é influente, né? Então é onde nós temos que estar atentos e tomar cuidado com esse tipo de pessoa, né? Porque ele acaba demonstrando que ele está totalmente errado da forma que pensa e que imagina, né? Porque ele abandona, como diz lá em cima, lá, os valores morais da vida, do Evangelho, né? O que tanto nos ensina o nosso Evangelho, que a gente tem que agir pela simplicidade, pela humildade, pelo amor ao próximo, né? Primeiro ponto, entender os nossos irmãos, né? Saber as limitações de cada um, não é verdade? Então, se ele não se coloca na posição de exteriorizar esses dons que ele tem, ele se sente abatido, né? Então, ele gosta de ser louvado, né? Chegar a receber os elogios, não é verdade? Então, aí quando o colega do lado recebeu um elogio, ele se sente enciumado, porque o colega recebeu e ele não. Então, olha como que o sentimento do vaidoso é terrível, né? Então, o elogio, ele pode ser salutar, ele pode ser sadio, desde que você faça uma forma que não fira o seu irmão que está sendo elogiado, né? Porque se você faz isso com sinceridade, com humildade, é salutar, é bom para essa pessoa que o recebeu, porque isto, na verdade, não seria um elogio, seria um cumprimento, porque ele está desempenhando bem aquilo que faz, né? Ele está incentivando o seu irmão a fazer melhor, né? Porque aquele que recebe este elogio com humildade, ele sabe que ele precisa melhorar, que ele precisa ser melhor, não é verdade? Então, é assim que o elogio sadio faz para com as pessoas que precisam evoluir e melhorar, né? Então, este modo de fazer o elogio para a maioria e receber não é um estímulo que é prejudicial, né? Ele é sadio, porque você está incentivando o seu irmão a fazer melhor, tá? Então, quando você faz ele com segundas intenções de denegrir a imagem, né, do seu irmão,
aí sim você está sendo maldoso. Então, como Emmanuel cita, né, que quando você faz o elogio com esse sentimento prejudicial, ele é um verdadeiro veneno, né, que bloqueia a melhora espiritual do ser humano. Né? Porque nós estamos aqui justamente para vivenciar dentro do amor, da humildade, da simplicidade, né? Para que a gente possa evoluir espiritualmente. Se você faz um elogio desse prejudicial, tem um objetivo de prejudicar, nem você e nem ele vai evoluir. Né? Então, ele fala, inclusive, sobre o exemplo, o que o apóstolo Paulo falou, né? Não seja como os gentios, que na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, quer dizer, os gentios tinham vaidade até pelos pensamentos que eles tinham. Né? Então, isto é que é uma coisa muito prejudicial. Alimentar isso dentro da mente, como os gentios, terrível, né? Agora, já nos ensina um pouco sobre como administrar isso tudo, né? Então, combater essa vaidade não é pensar melhor nem superior ao semelhante. Reconhecer que todos os dons são oportunidades que Jesus nos concedeu. Né? Oportunidades que a bondade divina nos concede. E aí nós temos que aceitar isso com humildade, levar para os irmãos o conhecimento que nós adquirimos em relação a todos esses valores, né? Os valores morais, né? Essa bondade divina que tem por nós. Então, nós precisamos exercer essas nossas funções e favorecer situações que provoquem elogios para fazer o possível, receber elogios como um incentivo à sua soberania, à sua evolução, né? Ser humilde, né? Então, esta é a outra lado de como administrar isso, viver com simplicidade, sem se vangloriar de nada, porque tudo para nós são ensinamentos que nos são trazidos. Hoje estamos podendo ter a oportunidade de administrar esse sentimento, a vaidade, né? Se vangloriar por alguma posição, por alguma coisa. Não. Nós somos todos iguais, não é verdade? E aí, Emmanuel fecha essa lição com um texto maravilhoso, né? Onde ele coloca muito bem explicadinho sobre tudo isso que nós temos que agir para que a gente não entre nesse processo que nos leva ao egoísmo, né? E ao orgulho. É onde nós precisamos ter bastante cuidado. Então, Emmanuel nos traz a seguinte frase, que eu vou ler novamente para nós. Se admiras algum companheiro que se categoriza a teus olhos como trabalhador fiel do bem, não o perturbes com palavras das quais o mundo tem abusado muitas vezes, construindo frases superficiais
perigoso festim da lisonja. A lisonja é um festim, onde você acendeu o pavio, pronto, cresce, né? Então, é onde precisa tomar cuidado da forma que se coloca esses elogios, essa lisonja aos amigos. Ajuda-o com boa vontade e entendimento na execução do ministério que lhe compete. Não é o ministério, é a vida, é a forma da gente corrigir os nossos erros, né? Da forma que compete tanto para aquele que vai receber a lisonja, como para nós que estamos levando uma palavra de incentivo, sem te esqueceres de que, acima de todas as bem-aventuranças, brilham os divinos dons daqueles que ouvem a palavra do Senhor, colocando-a em prática. Então, aqueles que brilham, né, e ouvem a palavra do Senhor. O que é a palavra do Senhor para nós? Esse evangelho, essa codificação maravilhosa da nossa conduta moral, nossa conduta em todos os sentidos da vida. Fé, amor, caridade, né? Indulgência para com o próximo. E aí, vamos colocar isso na prática. Tá? Se essas recomendações são importantes para todos, no caso dos médiuns e outros trabalhadores da seara do bem, são fundamentais para que os tarefeiros não se desviem dos objetivos elevados a que se propuseram. Então é aquilo que ele nos chama. Vamos ficar atentos, vamos ser vigilantes, para que a gente não perca o objetivo que nós nos propusemos. Porque nós sabemos, todos nós, traçamos um plano para estar aqui. Todos nós traçamos uma caminhada. E no meio do percurso existem vários acessos. Né? Temos que estar atentos para não pegar o acesso errado. É como uma rodovia, não é verdade? Cheia de acessos, de saídas e o caminho. Precisamos estar atentos para que a gente não se desvie pelo acesso errado. Né? É isso que ele nos traz nessa lição de hoje sobre a vaidade. A nossa atenção, a nossa conduta correta dentro dos valores e da bondade divina para com todos nós. Muito bom. Gostaria de escutar vocês agora. O microfone está aberto para o nosso bate-papo. Dona Guimar. Sim, dona Sueli. A lição já nos explica muito bem sobre a vaidade, sobre o orgulho. E o Senhor também já explicou muito bem para nós como combater isso aí. Agora, tanto a vaidade como outros vícios, nós temos que aprender a combatê-los. É verdade que é muito difícil, pois a gente já traz isso gravado dentro do nosso espírito. Mas nós, como espíritas, ou com outras religiões, temos mais recurso de conhecer e prevenir a destruição que é verdadeiramente o orgulho, a vaidade, a mesquinharia. É o que nós temos que vencer. Pois eles nos causam prejuízos na nossa vida. Temos que estar sempre vigilantes
para não cair nas ciladas que os obsessores que estão nos cercando, eles armam para a gente cair. Os obsessores não perdoam. Eles estão constantemente do nosso lado, se aproveitando das nossas fraquezas. Agora, vale a pena lembrar que Jesus não tinha nada e foi o maior entre todos. Por isso eu sempre digo, a oração é sempre o melhor caminho para que a gente encontre na nossa vida, para que a gente se fortaleça, para que a gente se livre do orgulho, da vaidade. Nós temos que refletir muito sobre isso. Portanto, gente, vamos fazer de tudo. Vamos tirar a vaidade da nossa vida. Vamos ser humildes, como nós nascemos, sem nada. Então, vamos cultivar a humildade. Eu acho que essa é a solução para que a gente possa vencer. Obrigado. Nós agradecemos as suas palavras, dona Sueli. Tudo que a senhora colocou é exatamente a realidade, né? Vigilância constante, né? Porque, como eu citei no exemplo, né, como uma estrada, em todos os nossos dias, nós somos atentados, como a senhora colocou, a desviar o percurso, né? Por isso temos que ter a cabeça firme, né? À nossa frente se deparam coisas que nós temos que decidir. E nós temos que decidir por aquilo que nos deixa feliz. Humildade, simplicidade, honestidade, né? Honestidade. Isso é primordial em nossas vidas. Muito bom, dona Sueli. Muito obrigado pelas suas palavras. Quem mais quer falar? Santimar. Oi. Querido. Eu estava, durante, né, a leitura, eu estava assim, analisando a atual situação, né, da humanidade. Eu vou pôr assim no modo geral, né? Onde a maioria das pessoas, independente da posição que se encontra, elas estão dando valor em mais no ter do que no ser. Porque você veja bem, desde da infância, sempre tem aquela disputa, né? Eu tenho uma coisa, o amiguinho, ou um parente, ou uma pessoa próxima, sempre está querendo ter mais ou uma coisa melhor do que o outro. E essa disputa está deixando assim as pessoas muito vaidosas, muito egoístas, porque elas querem sempre ser e ter mais que o outro. Eu acho que as famílias, né, os pais, a gente devia assim passar a ter um pensamento que se a pessoa tem, ela mereceu por ter, e mesmo a que tem, não fazer disso um troféu para exibição. Eu estou errada nesse meu modo de entendimento? Não está não, perfeito. Mas é isso mesmo. Infelizmente, a forma que você colocou é isso mesmo. A humanidade, né, está passando por uma situação no momento de abandono por completo da espiritualidade, né? Hoje se vai muito pelo poder, né? Eu quero ter um carro do ano, eu quero ter uma casa, uma mansão, eu quero ganhar bem, eu quero ter cultura. Tudo isso que está na nossa lição é o que a humanidade está pensando. A humanidade está pensando assim. Aí você faça uma reflexão, né? Católicos,
Quantos católicos vão na igreja no domingo? Muito poucos. Raramente eles vão numa igreja fazer uma oração, né? Existe um abandono da religião muito grande. E é exatamente isso que são os desvios que a humanidade está encontrando e se perdendo, né? Se perdendo. Porque nós presenciamos situações que ocorrem, né? E aí a gente fala assim, puxa, mas como que foi acontecer isso, né? Dessa forma, tantas pessoas se foram. Se foram porque eram invigilantes, né? Porque ninguém vai partir desta vida na véspera, não. É no dia seu, na hora que chegou, né? Então, a gente presencia muito isso hoje, não é verdade? E onde nós precisamos estar vigilantes com o percurso da nossa vida, né? Porque Jesus nos explicou e nos ensinou: dedique-se ao Pai uma vez na semana. Dedique-se ao Pai uma vez na semana. Não é verdade? Então, é isso que nós temos que estar atentos para que a gente faça dessa forma. Muito bom, Tereza. Muito obrigado pela sua colocação. Obrigado você. Uma outra coisa, né? Conforme você estava explicando. Porque não é proibido você ter as coisas, de você ter boas conquistas. Acho que o errado é essa exposição, né? De todo momento tá evidenciando as coisas, né? Ah, eu tenho, que nem ele diz no texto, né? A pessoa se vangloria, né? E faz disso, assim, para conquistar mais, para humilhar as pessoas, não é isso? Que é onde está deixando as palavras de Jesus, os seus ensinamentos para trás, né? Porque você pode ter tudo isso e não perder a simplicidade, a humildade, a benevolência para com as pessoas mais simples, né? Ou mais necessitadas, ou mesmo as pessoas que têm mais que você, né? Exatamente, né? Não é pecado eles ter poder financeiro, bens, né? Ter uma posição de destaque. Não é proibido isso. Só que ele precisa ter consciência, ele tem que administrar isso muito bem. Não é verdade? Por quê? Porque é aquilo que Jesus pediu. Aquilo que você puder levar para o seu irmão, leve. Né? Então eu tenho uma situação boa que satisfaz a minha vida e o excedente. Para que eu quero o excedente? O excedente eu vou dividir com meus irmãos. Eu vou ajudar a quem eu posso, não é verdade? Então isso é administrar bem aquilo que Jesus lhe concedeu e lhe deu, né? Porque Jesus faz muito isso, né? Coloca gente aí a provas. A gente tem exemplos aí de pessoas que ganharam muito dinheiro na loteria, mas não administraram nada. Acabou em pouco tempo. Não souberam valorizar aquilo que lhe foi dado, né? Então, é isso que nós precisamos descuidar. Cuidar bem dessas nossas atitudes, né? É isso aí. Quem mais? Obrigada. Quem mais quer falar? Pode falar, Geni. Você sabe que eu sempre gosto de lembrar dessas frases que meu pai falava, minha mãe falava muito. Nunca o que a mão direita dá, a esquerda fique sabendo. Eu vejo muito, eu fico triste, eu sempre penso muito, às vezes a gente está assistindo na internet alguma coisa, a gente vê, uma pessoa vai dar as coisas, mas fica filmando, mostrando o que está dando. Isso é triste.
É bom que ele está fazendo bem, mas infelizmente está mostrando que pode. E parece até que seja humilhante para as pessoas, mas elas aceitam porque precisam. Quantas vezes eu vejo isso e falo, Senhor, eles não sabem o que estão fazendo, infelizmente. Eles estão fazendo bem, no mesmo tempo está mostrando uma coisa muito triste, que é se aparecer, né? Querer mostrar o poder, querer aparecer na televisão para ser visto. Eu fico triste, de verdade, quando eu vejo isso. Eu falo, podia fazer tão quietinho, que o que mais importante é Jesus ver o que ele está fazendo, e não o ser humano, não nós. Ele poderia, né, ajudar, sim, mas sem fazer essas coisas. Então eu fico triste e vejo isso muito. E, infelizmente, eu sei que é uma pessoa que não tem nem noção do que está fazendo. É isso. Eugênia, exatamente o nosso título de hoje. O vaidoso. Nada mais é que uma ação vaidosa. Ele vai lá fazer uma doação para se satisfazer o seu ego, para que ele esteja em evidência. Olha lá, puxa, olha, ele deu X de dinheiro, ele deu X de alimento, né? Então, é o nosso título de hoje. Vaidoso, a vaidade. Muita gente faz isso é muito triste. Poderia fazer coisas belíssimas sem mostrar para as pessoas. Sim, sim. Obrigada. É isso aí. Alguém mais quer falar? Vitória. Pode falar, Vitória. O texto fecha bem aí, naquela parte que diz que quando é para servir de incentivo para as outras pessoas, é ótimo, porque a pessoa que tem conteúdo, ela não precisa fazer propaganda da vida dela para ninguém. Ela é gratificada por uma questão natural das coisas, certo? Então não é uma questão de... Eu tenho visto dos tempos para cá, vamos dizer, uns 20 anos para cá, mais ou menos assim, não tem muita referência, que está diminuindo essa questão da Guimarães, sabe? Dessas coisas assim de fazer muita propaganda por uma coisa que realmente não é tudo aquilo. Inclusive eu costumo falar, e já falo, tem gente que não gosta de ouvir, eu falo, ó, tem gente que está aí com tanto terelé, tanta presepada, para falar o português, claro, que, em primeiro lugar, quanto mais vai passando o tempo, menos conteúdo vai mostrando que tem. É uma questão natural. E o segundo passo, que todo mundo já está percebendo, que a pessoa se cai no ridículo, certo? Na década de 70 era tudo novo, década de 80, estava aí as televisão, todo mundo ainda foram meio seduzidos pelas coisas aí, né? As mulheres, os homens também, mas... Entendeu? Agora não, agora eu acredito que está, assim, no dia a dia, está diminuindo um pouco. Eu conheço gente que realmente tem competência e não precisa fazer propaganda não, né? Serve que nem fechou na questão aí, né? Serve para incentivar outras pessoas também, né? E a gente percebe, eu pelo menos percebo isso rapidão, já bato o olho na pessoa, já dá para saber, né? Então seria assim, a pessoa quanto mais fica atrás de futilidade, né? Menos conteúdo a pessoa tem, que é o tempo que vai perder na vida dele. A hora que vê o tempo passa, ela desperdiçou, às vezes nem tinha para aquilo tudo de aparência, e está numa situação que está ali comendo, né? Pão que o diabo amassou, ainda está ali querendo. As novas gerações estão percebendo que não andam seguindo mais esse caminho. Tem um outro tipo de moçada aí, uma renovação. Eu tenho notado isso, né? Então seria isso aí, né? Uma pessoa não ficar nessa ilusão, porque ela tem que parecer, ela estando aqui e ali, ela vai ser alguma coisa. Realmente não é. Não vai ser nada, né? Porque pessoas realmente têm competência, elas são gratificadas naturalmente no meio que vive, tanto para servir de exemplo,
como para se tornar pessoas agradáveis de se conviver, né? Então, seria assim uma opinião, assim, né? Tá. Muito obrigado aí. Nós que agradecemos suas palavras. Obrigado. Um outro exemplo que eu estava me lembrando aqui, para a gente entender bem a questão da vaidade, né? É a política, né? Na política, nós temos pessoas sérias, pessoas de boas intenções, sabe? É uma minoria, mas a maioria dos políticos é vaidoso, porque tudo o que faz é com o objetivo de benefício próprio, né? Para que ele tenha uma vantagem, para que ele tenha uma situação de estar em evidência, né? De estar em destaque, né? Então, esse é um grande exemplo que eu me lembrei aqui, do vaidoso, né? Resta salientar uma coisa, né? Existem políticos sérios que fazem com o objetivo de bem à comunidade, de bem para seus eleitorados, né? Então, mas são poucos, infelizmente, né? Muito bom. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu estou tentando falar faz tempo. Por favor, Ana, fica à vontade. Deixa eu ver se eu vou conseguir me expor. Pegando o gancho da Tereza, dos pais e as crianças. Hoje, as crianças já vêm com uma certa vaidade muito grande, e já faz algum tempo, porque os próprios pais que induzem as crianças a serem vaidosas. Por exemplo, você é mais bonita do que a fulana, você é mais bonito que o fulano, você tem poder aquisitivo melhor do que ele. Então, aquilo traz aquela vaidade muito grande na criança, ela cresce inconscientemente se achando melhor do que todos. E eu acho que isso acaba atrapalhando, inclusive na comunidade, porque ela vai se tornar uma pessoa antipática. Levando no gancho que você falou da Igreja Católica. Antigamente, os pais incentivavam as crianças a irem para o catecismo, tanto na Igreja Católica quanto na Igreja Evangélica. E as crianças já cresciam aprendendo a fazer oração, acreditando em Deus. Hoje você vai numa igreja, você quase não vê criança, porque os pais estão preocupados com outras coisas e não induzir as crianças a serem cristãs, né? Outra coisa também, a vaidade, ela, como eu vou explicar, ela é mais evidenciada nas casas religiosas, em todas, desde o espiritismo, católica, evangélica, que um quer ser melhor que o outro. Por exemplo, eu frequento uma casa de umbanda, vocês sabem, e nós temos uma corrente mediúnica. Então, uma disputa, certos médiuns se acham superiores aos outros. E isso existe também no kardecismo, na Igreja Católica, aquelas pessoas que vivem penduradas no padre se acham melhores na Igreja Evangélica. Então, eu acho que a vaidade está sempre presente, e como você terminou, durante a política também. Era isso, não sei se eu consegui me expressar. Muito obrigada. Expressou direitinho, Ana. Colocou certinho tudo, tá? Só vou acrescentar uma coisa. A vaidade é um mal da humanidade. Ela está presente em todos os círculos que nós temos na face da Terra. Seja nas religiões, na Umbanda, no evangélico, na política, em todos os setores
nós vamos encontrar vaidosos, né? E temos as pessoas de boas intenções também, não é verdade? Sim. Então, está muito bem lembrado a parte que você colocou, uma grande verdade. Mas, infelizmente, é o mal da humanidade, a vaidade, né? É aquilo que você explicou em relação ao que a Teresa falou das crianças. É coisa de raiz, vem lá de baixo, não é? Vem lá de baixo e vem crescendo. Aí você mudar isso é difícil, né? Então, hoje, a gente já sente uma inteligência muito grande nas crianças, né, que estão vindo aí. Eles são, assim, numa rapidez de raciocínio elevadíssima. E aí isso assusta um pouco, né? Porque a gente não está acostumado, nós que somos uma geração aí mais antiga e tal, né? Nós não estamos acostumados com essas atitudes das crianças que estão vindo hoje. Mas é a evolução. Estamos evoluindo. Não é verdade? Esse é o caminho. Muito bom. Alguém mais quer complementar alguma coisa? Eu quero comentar o seguinte. É que nem a Ana falou em relação às crianças, né? Mas no meu caso, a minha neta, a Bruna, sempre gostou do lado do espiritismo. Só que ela foi no Irmã Catarina, daí por conta da pandemia, não estava tendo aula. E ela, então eu falei para ela tinha que fazer uma opção. E ela então fez a opção, ela leva as crianças na igreja, tem missa sim para as crianças, e tem muita criança nas catequeses, viu? Tem, porque não só na igreja que ela vai, em umas outras igrejas também. Viu, Ana? Não dá assim para generalizar. Não, mas eu estou falando de onde eu conheço, que eu não vejo criança nas missas, que tem a missa que é especialmente para as crianças e a gente não vê. É aquele sim. negócio que eu falei, eu posso ter errado, porque eu falei de um modo geral, mas existem, como o Tanquimar e eu falamos, existem suas exceções, como quando eu falei da criança, que o próprio pai e a mãe induzem a criança a serem vaidosas, não quer dizer que todos os pais sejam assim, entendeu? Uhum. Eu falei de um modo geral, então talvez eu tenha me expressado, se eu me expressei errado, me desculpe. Não, imagina. E outra, que nem eu sei, eu conheço o neto que eu tenho, ele é danado. Então, a Bruna nunca mais, que nem ela, nunca mais foi no centro para tomar passe, para passar pelo médico, porque o Léo não para. Enquanto não crescer mais, não tomar jeito, aí, então, por enquanto, ela está indo, levando na catequese. Vamos ver. Acho que ele vai tomar jeito, se Deus quiser. É só isso. Mas na catequese é bom do mesmo jeito que seria no Irmã Catarina. Está aprendendo os valores morais do nosso Evangelho e da Bíblia. É isso que nós precisamos. Não importa a religião que nós estejamos, né? O que importa é que a gente aprenda os valores morais. É isso que é preciso. Mais alguém quer falar? Pegando o gancho de vocês aí, a criança desde pequena já apresenta os problemas do orgulho e de querer aquilo que o amiguinho tem. Então é aí que os pais têm que ser vigilantes para poder induzir essa criança num caminho melhor. Agora, quanto à catequese, a maioria das religiões hoje, eles pregam a catequese para as crianças. Eu sei que com a Irmã Catarina, a gente sabe que tem um trabalho muito bonito nas igrejas evangélicas, católicas. Todos eles têm um trabalho muito bom com as crianças. Então, isso é uma
evolução. Porque a criança de hoje, ela é muito inteligente. Ela vem num patamar muito alto de evolução. E para nós, que somos os mais antigos, é difícil de acompanhar o que eles sabem. Eu me sinto inútil perto de uma criança hoje. Eles sabem muito mais do que eu. Com todo estudo que a gente tem, que a gente procura se aperfeiçoar, você vê que a criança já sabe tudo isso. Da onde é isso aí? Do processo evolutivo que nós estamos caminhando. Correto, gente? Um foi pegando o gancho do outro e todos chegamos à mesma conclusão, que a humildade é o melhor caminho. Exatamente, é isso aí. Mas hoje foi muito bom o nosso bate-papo aí. Gostei da pessoal que participou, né? Muito bom. Vamos então às nossas vibrações. Ou tem mais alguém que queira colocar alguma palavra? Dankimar, foi tudo falado aí, né? É assim, agora não tem muito o que falar, mas eu vou só falar o significado da vaidade. Veja, no dicionário Aurélio diz assim, tá? Vaidade é um substantivo feminino, né? Que é a valorização que se atribui à própria aparência ou qualquer outras qualidades físicas ou intelectuais, fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros. Comecem a analisar onde está a fraqueza. Depois vem o que é a vaidade segundo a Bíblia. É a necessidade de vangloriar-se, de ostentar, de se exibir. E depois posso falar aqui, quais as características de uma pessoa vaidosa? Eu queria que vocês prestassem atenção e se autoavaliassem, né? Porque muitas das vezes a gente, né, quer ser reconhecido, né, de forma diferente, né? Porque aquilo é que nos alimenta, nós nos impulsionarmos para a frente. Quando não somos reconhecidos ou quando não somos elogiados, né, nós entramos num estado de negatividade e acabamos por minar as nossas forças. Por quê? Porque nós queremos sempre estar em destaque. Isso significa que nós queremos sempre estar por cima dos outros. Essa é a verdadeira vaidade que fica presente nas pessoas, certo? E isso posso dizer que está em todos. Ninguém está isento disso não, porque todo mundo gosta de ser destaque, sim. Tá? Seja destaque na sua simplicidade. Tá? Faça com competência, faça com amor. Veja, né? Faça tudo o que você pode fazer de melhor, independente que seja em termos do conceito religioso, profissional, familiar, social, indifere, faça o melhor. Tá? Porque eu digo assim, que o exemplo ele tem um peso muito grande. Dentro do seu lar, veja, dê o exemplo. Os seus filhos irão aprender com ele e no amanhã, veja, terão aonde se galgar, aonde se basear. Mas se você não der o exemplo, veja, como vão ter algo a seguir, né? E assim, daí fala, quais as características de uma pessoa vaidosa? Pessoa vaidosa sente-se superior ao próximo, seja do ponto de vista intelectual ou físico. Olha essa palavra. Sente-se superior. Quando a gente fala superior, nós temos que generalizar muitas coisas. Tá? Analisem isso para vocês verem. Eu quero, às vezes, mandar. Veja, porque eu sou melhor, eu conheço mais, eu sou mais competente, eu sou mais poderoso, eu tenho um cargo diferenciado, veja, e assim sucessivamente. Veja, e começa, às vezes, muitas vezes, dentro do lar. Aí tem as intrigas,
E aí tem os maus exemplos. Depois, vocês falaram, né, do contexto filial dos filhos. Depois os filhos têm aonde se apegar. Vai crescer, vai despertar a sua personalidade. Ele vai fazer com você a mesma coisa que você fez com ele. Sempre lembro de um estudo que eu fiz, né, sobre a lei de ação e reação. Estados Unidos, os pais, quando o filho tem seus 18 anos, o que os pais fazem com os filhos? Rua, se vira, vai trabalhar, vai ganhar a sua vida, vai crescer. O tempo passa, a idade dos pais chega. Os pais estão com 80, 90 anos, o filho está com 50, 60 anos. Daí você vai lá, 90% dos idosos estão jogados no asilo. Por quê? Porque não tiveram o calor do amor familiar a os agasalhar, que lá no futuro eles teriam aprendido com aquilo e teriam agasalhado seus pais. Da mesma forma que mandou eles embora com seus 17 e 18 anos, na idade, manda-se para um asilo porque não quer ter preocupação. Quer continuar ganhando sua vida e se sustentando. Tomemos cuidado no que fazemos no nosso dia a dia. Né? Então, por isso que diz aqui as características das pessoas vaidosas. A pessoa vaidosa se sente superior ao próximo, seja do ponto de vista intelectual ou físico. O vaidoso não hesita em destacar a sua suposta capacidade sempre que pode. Porque o vaidoso ele sente a vontade de se colocar em evidência, todo mundo reconhece. Então, muitas das vezes, ele não tem a mínima capacidade, então ele tem que fazer algo abusivo para que as pessoas olhem para ele e ele se sinta bem. Porque aquele que tem a capacidade faz, não se ostenta. Porque, além da capacidade, ele tem intelecto, moral, para saber se posicionar. Porque sabe ele que ele faz bem feito, que ele vai se destacar, mas não precisa ele querer se aparecer, não precisa ele querer humilhar o seu próximo, não precisa ele querer ficar esperando um elogio para se sentir, veja, feliz e poder continuar, porque quando o vaidoso não tem os elogios, ele para no tempo. E muitos até se matam, tá? Se suicidam, porque entram no estado de negatividade e de depressão. E o mundo hoje, pode ter certeza, não está aí para elogiar ninguém, não. Cada dia tem menos elogios, tá? Porque todos nós temos que ter a consciência que temos obrigações a realizar e temos que fazê-las, independente, né, dos elogios ou não dos elogios, das críticas ou não das críticas. Faça o seu melhor, né? Então ele diz, eu vou voltar aqui, o vaidoso não hesita em destacar-se a suposta capacidade sempre que pode, desprezando o restante das pessoas. Nesse sentido, a vaidade esconde um sentimento de inferioridade e o desejo de ser aceito pelo outro ou pela sociedade. Veja, então reflita um pouquinho nisso. Vocês falaram um monte de coisas aí, de atributos, de situações, né? Mas analisem este conceito, principalmente esse daqui, que está na Bíblia, é a necessidade de vangloriar-se, de ostentar, de se exibir. Ok? Tá? O André, dá licença um pouquinho. O bom do nosso Brasil é que os pais são mais calorosos com seus filhos. Muito melhor do que nos Estados Unidos, como você disse, chegou aquela certa idade, vai se virar, vai se fazer sozinho. Nós, brasileiro, não. Nós apoiamos nossos filhos até a idade avançada. Por isso que é bom ser brasileiro, André.
Eu me orgulho disso aí, viu? Obrigado. Bom, dona Sueli, muito obrigado. Obrigado, André, pelas suas palavras. Bem lembrado aí a posição da Bíblia em relação à vaidade, né? Para que a gente fique mais atento sobre isso tudo. Muito bem. Vamos então às vibrações, a nossa oração para os nossos amigos, parentes, que estão todos com nossos nomes aí no nosso grupo, que necessitam das nossas orações, do amor, carinho e da sustentação de toda a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, que eles possam receber o carinho necessário para os seus fortalecimentos e as suas saúdes espiritual. Que eles sejam abençoados, iluminados com esta luz maravilhosa que nós desfrutamos neste momento. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Gostaria de convidar alguém do grupo para fazer a oração da prece de Cáritas para o nosso encerramento. Quem gostaria de fazer? Posso fazer? Pode sim, dona. Então vamos agradecendo a Deus, a Jesus, e todas as oportunidades que nos dá, Senhor. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pelas provações, dai a luz àqueles que procuram verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai o viajor a estrela guia, aflito a consolação, o doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, o espírito a verdade, a criança o guia, o órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte da vossa bondade fecunda e infinita. E todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós o esperamos com braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá a vossa santa e pura e bendita imagem. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado. Jesus nos abençoe. Uma boa noite a todos. Boa noite.